Olá pessoal, meu nome é Giovan, estamos aqui em mais uma aula de Feng Shui. Na aula de hoje nós vamos ver a teoria dos 5 elementos, tá? Que é muito importante para a aplicação do Feng Shui num segundo nível, né? Na aula passada nós vimos o primeiro nível de aplicação do Feng Shui, que é o Load. Então na aula de hoje, agora nós vamos ver os 5 elementos. Qual é a ideia? A ideia é que nós vamos aplicar os 5 elementos preferencialmente se a casa já está limpa, organizada, arrumada e descartado o que não é necessário, tá? Aplicada essa técnica do load, nós podemos reforçar ainda mais o bom fluxo do Qi na casa, utilizando a teoria dos 5 elementos, tá? O que é essa teoria, né? Vamos entender em detalhes. Os 5 elementos é assim. Dito de maneira poética, quando o mundo surgiu, caiu uma grande chuva. A chuva é representada pela água. A partir da água que caiu, nasceram as árvores que geraram madeira. Na primeira tempestade, as árvores pegaram fogo. Depois do fogo que queimou algumas árvores, surgiram as cinzas, formando a terra. E na terra, se nós minerarmos a terra, nós podemos extrair dela metal. O metal, se aquecido por muito tempo, ele fica líquido representando a água e o ciclo começa novamente, tá? Então essa é a história poética, né, do surgimento dos 5 elementos. Esses 5 elementos, na verdade, eles são 5 naturezas energéticas, tá? Então, só para ter ideia, cada livro vai trazer uma propriedade para os elementos, tá? Então, eu vou usar um conjunto de propriedades, existem outros, tá? Só para ter ideia, a água ela traz a ideia de fluidez, a água flui, tá? Então, se você é muito bom no que você faz, a psicologia chama isso de flow, que é quando você está fazendo coisas difíceis com relativa facilidade porque você tem muita prática e isso gera bem-estar para você, isso é o flow, tá? Então a água ela representa a fluidez. E a água ela alimenta a madeira representa o crescimento, tá? Então o crescimento, a expansão. O fogo, ele representa a transformação, tá? Transformação. A terra representa a estabilidade, durabilidade. O metal representa flexibilidade. O metal pode ser flexível, tá? Então ele representa flexibilidade. Aí, essas 5 energias, tá? Elas são representadas pelo elemento delas e são representadas pelas cores, tá? Então eu tenho as duas formas. Na verdade, eu tenho outras maneiras também de representar os elementos, mas aqui como é um estudo introdutório do Feng Shui, nós vamos ver de maneira mais didática. Então esses 5 elementos, eles podem ser representados pelas cores. A cor da água é a cor preta, a cor da madeira é a cor verde, a cor do fogo é a cor vermelha, a cor da terra é a cor amarela e a cor do metal é a cor branca. Ou nós podemos representar esses elementos por objetos, né? Pelo material. Aí vocês podem estar se perguntando, mas por que a cor da água é preta? Porque esse conjunto dos 5 elementos, ele é chinês. E no contexto que esse conjunto de elementos surgiu, a cor da água aqui não representa a cor do mar, ela representa a cor da água de poço. E na água de poço, como dentro do poço é escuro, quando você olha para dentro do poço, para o fundo do poço, você vê a água preta, porque você vê o escuro, tá? Então a água é representada com a cor preta. Mas por que a terra é amarela? Porque a terra que eles observavam lá também era uma terra de natureza amarelada, tá? Onde a teoria dos 5 elementos surgiu, tá? E o metal é o metal branco, né, de brilho branco, que é um metal
o metal mais comum do local, né? Branco no sentido de ser prateado. Bom, como eu aplico os 5 elementos na minha casa? Eu fiz a lição de casa, o conteúdo da aula passada eu apliquei em casa, apliquei a técnica load, minha casa está limpa, organizada, as lâmpadas queimadas eu descartei todas elas, coloquei lâmpadas que funcionam até em luminárias que eu uso pouco, mas todas estão funcionando agora. A minha casa está com o load bem em ordem agora e eu vou aplicar os 5 elementos. O que fazer com eles? Os 5 elementos você pode aplicar em uma mesa, ou em um cômodo, ou na casa toda, ou no quintal todo, ou em tudo. No quintal, na casa, nos cômodos e na mesa, por exemplo, tá? Então é assim. Os 5 elementos, vou dar um exemplo em um cômodo. Então você tem a sala, né? A sala de TV, que é onde você fica. Depois de um dia de trabalho, você relaxa na sala de TV um pouco, assiste alguma coisa, talvez lê alguma coisa. E depois que você ficou ali, o momento de relaxamento seu, né? Já é a hora de dormir, você vai para o seu quarto. Vamos falar da sala. A sala, para você aplicar bem esses 5 elementos, você poderia colocar os 5 elementos na sala. Então, olhe a sua sala hoje. Ela tem cor branca nela, tá? De repente, na sua sala, o chão é branco. O chão é branco e o teto é branco também, tá? Então, o forro é branco, o acabamento de gesso no teto é branco, o teto é branco, o chão é branco, tá? Então, a sua casa já tem bastante metal. Você poderia colocar alguns elementos: água, madeira, fogo e terra, tá? Se sua casa tem chão branco e teto branco, ela já tem metal. De repente, as paredes da sua casa são verdes, as paredes da sala. Então, a sua casa tem chão branco, teto branco, representando metal. As paredes são verdes, representa madeira. Você poderia ter um sofá numa tonalidade amarelada, tá? Ou numa tonalidade de cinza ou de preto, que são os elementos faltantes, né? Metal tem no chão e no teto, madeira tem nas paredes. Aí você poderia ter essa cor preta, cinza, em algum lugar, a cor amarela, em tonalidades de amarelo em algum lugar, alguns objetos vermelhos para representar o fogo também, tá? E aí você vai trazer uma presença de fogo interessante, não muito, né? O elemento fogo a gente usa com sabedoria, porque ele é muito energético, né? Em excesso pode causar estresse e brigas, mas de maneira geral é importante também ter o elemento fogo, né? Se a casa for inteira branca, com móveis brancos, cortinas brancas, chão e teto branco, ela é metal demais, ela vai trazer uma ideia de frieza, parecido com a frieza dos hospitais, né? Então, o que acontece? Na sua sala, voltando na sala do exemplo, chão branco, teto branco, paredes verdes, sofá nós colocamos em cinza. Nós podemos colocar no centro da sala uma mesinha ou um nicho que vai receber o controle remoto da TV, do videogame, dentre outras coisas. Esse nicho poderia ser amarelo, por exemplo, ou uma tonalidade de amarelo. Ou se é uma mesinha de vidro que tem no centro da sala, você poderia colocar ali uma decoração amarela, alguma coisa do tipo, tá? Perto da TV poderia colocar algum elemento de fogo. E aí você tem os 5 elementos na sua sala. Sua sala vai ficar mais acolhedora, com uma estética bastante agradável, tá? Leve, principalmente se ela estiver limpa, organizada, com todas as coisas arrumadas, descartado o que não é útil, tá? Então você vai ter tudo isso e vai ter uma melhor qualidade de vida quando você estiver na sua sala, tá? Então, esse é um exemplo da aplicação da arte do Feng Shui utilizando os 5 elementos, tá? No caso de uma consultoria, quando eu faço, eu olho a presença desses elementos,
vejo o que está faltando, né, e recomendo isso para a pessoa, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido um pouquinho dos 5 elementos. Se você quiser aprofundar no seu conhecimento de Feng Shui, nós temos um curso de Feng Shui na Feng Shui Academy, cursos introdutórios, cursos de nível intermediário, cursos avançados. O curso introdutório nós vamos detalhar e ampliar o conteúdo que eu estou falando aqui, tá? Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas para fazer o curso com a gente na Feng Shui Academy. Forte abraço e até a próxima!